Alô, você, minha amiga Emily, satisfação em tê-la novamente aqui na nossa Voz da Cidadania, esse programa que leva conhecimento para os nossos telespectadores da Web Cidade, para todo o estado do Pará. Vamos hoje falar, Emily, sobre o crime de assédio. O crime de assédio está previsto no artigo 216-A do Código Penal. E diz o seguinte, a primeira pergunta é o que é, então, Dr. Franklin, o assédio? O assédio, Emily, é definido como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico, ascendências inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então vamos dar aqui alguns exemplos. O chefe que, constrangendo a secretária com o intuito de obter uma vantagem sexual, assedia a mesma. Assediando a secretária, o chefe está praticando o assédio. Se o agente se prevalece de sua condição de superior hierárquico, que é o chefe, ascendência, no caso de um tio em relação à sobrinha, ou emprego, ou cargo ou função dos professores em relação às alunas. Então, são exemplos de assédio. O assédio, ele é um crime de menor potencial ofensivo, que a pena é de 1 a 2 anos. E, evidentemente, que o assédio, ele é um crime que vai ser tramitado pelo juizado especial. A pergunta 2 é: qual é, Dr. Franklin, o contexto em que o assédio, conforme o artigo 216-A, normalmente ocorre? Normalmente o assédio ocorre em um contexto de hierarquia profissional, ou seja, no caso de empregos, estágios ou serviço público ou privado, onde o superior usa seu status para pedir favores sexuais a uma pessoa subordinada. Exemplo, quando, por exemplo, o chefe da repartição assedia a secretária pedindo favores sexuais. Bom, e qual a reação dos jovens em relação ao assédio sexual, conforme pesquisa realizada em São Paulo? A pesquisa, ela revelou que alguns jovens, eles acham o comportamento de assédio do superior hierárquico como algo normal. Então eles acham normal, por exemplo, o chefe passar uma cantada na estagiária ou na secretária para poder sair com ela. Ele acha normal um professor de academia, um professor de matéria numa escola, um professor de educação física assediar sua aluna, quando na verdade esse tipo de conduta é uma conduta criminosa. Mas eu quero dizer aqui para os nossos telespectadores da Web Cidade que infelizmente a maioria da população acha isso normal. Mas você que está sofrendo assédio, você tem que saber que isso é um crime. A pergunta número 4, Emily: como a questão do assédio é tratada no contexto de relação professor e aluno? Apesar de haver controvérsia sobre o assédio por parte da doutrina, dizer que o professor se enquadra num tipo de assédio, outros acharem que não, já que a relação professor e aluno não possui um vínculo de emprego ou cargo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o professor que usa a sua autoridade para obter favores sexuais comete assédio sexual. Então, qualquer favor sexual. Então, por exemplo, o professor pediu para a aluna para pegar nas partes íntimas dele. O professor pediu para a aluna para fazer sexo oral com ele. O professor pediu para a aluna para sair, para ir para um motel com a aluna. São favores sexuais e isso é assédio. E, portanto, deve ser responsabilizado criminalmente e administrativamente. Criminalmente, ele vai ser processado
pelo Ministério Público na área criminal, para ser punido de 1 a 2 anos, e administrativamente ele vai sofrer um processo administrativo onde ele vai ser condenado e poderá perder o cargo de professor. Por último, nós temos a quinta pergunta. Qual a importância de cultivar, Dr. Franklin, valores de respeito e enfrentar a violência no ambiente de trabalho? Valores de respeito, meus queridos telespectadores, nós temos que ver a questão muito de que o chefe deve respeitar a sua secretária, de que o chefe deve respeitar as suas estagiárias, que o professor deve respeitar suas alunas. Então, qualquer comportamento desrespeitoso, porque nós não estamos falando de toque. Nós já vimos no programa passado que se ele tocar na aluna, ele poderá responder por crime sexual, seja o estupro, seja qualquer outro crime sexual, ou a importunação sexual. Mas se ele simplesmente propõe o favor sexual, se prevalecendo da relação que ele tem de superior hierárquico, ele está praticando o crime de assédio. E é muito importante e é crucial que nós possamos evitar a banalização de condutas criminosas de assédio, proteger as nossas jovens no mercado de trabalho e garantir um ambiente laboral seguro e respeitoso para todos nós. É isso aí, minha querida Emily. Tem alguma pergunta aí do estúdio? Tem algum caso concreto aí? Estou somente aqui acompanhando hoje, doutor, e eu tenho uma dúvida a respeito de assédio. Se aconteceu, se por acaso ali na empresa a mulher tomar essas mesmas atitudes ali com o homem, também entra como assédio ou só vale para mulheres? Claro, vale para homens em relação às mulheres e vale para as mulheres em relação a homens, né? Se uma chefa, uma pessoa que é chefa da repartição, ela fica assediando os seus subordinados, ela também vai responder por assédio sexual, juntamente com a sua conduta. Então imagine, por exemplo, que a chefa peça para que um subordinado dela masturbe ela, vamos supor. Aí nós vamos ter aí um favor sexual. Ou mesmo se ela pedir para ele tirar a roupa na frente dela, né, para se masturbar, também nós vamos ter um assédio. Olha, me dá um beijo, é um assédio, né? Então são situações de assédio que a gente quer evitar. Tem um caso muito famoso, Emily, que eu acho que você deve estar lembrada, os nossos queridos telespectadores da TV Web Cidade, que foi aquele caso daquele técnico, né, que beijou a jogadora do time da Espanha na entrega da premiação. Na hora que ele foi entregar a medalha, ele pegou e beijou ela à força. Então aí nós temos aí uma situação que se o técnico pede favores sexuais, né, faz essa abordagem em relação à sua subordinada, que é a jogadora, ele está praticando um assédio. E aqui seria responsabilizado na forma da lei. E as denúncias, se caso aconteceu assédio, podem ser feitas também nos mesmos números de telefone que a gente falou semana passada? Sim, vamos colocar os números de telefone para o assédio. Você pode ligar para o 180, sua denúncia será processada anonimamente, você fique tranquila. Pode ligar para cá, para o Ministério Público, 984-55-2557, 984-55-2557. E claro, não será um caso de violência doméstica, porque aqui nós estamos tratando de relações profissionais. O assédio normalmente ele acontece no ambiente de trabalho, quando o superior hierárquico assedia o seu subordinado ou subordinada. Bem, doutor, eu quero agradecer a sua participação e já gostaria de deixá-la à vontade para antecipar o nosso tema da semana que vem. Sim, na semana que vem nós vamos falar de um crime muito importante, que é justamente o crime de exploração sexual. E aí nós vamos definir o crime de exploração sexual, nós vamos falar das penas desse crime, o que por que existe uma denúncia baixa do crime de exploração sexual. Os registros são
são baixos na delegacia. Qual foi a relação em relação à pesquisa que foi feita em relação ao Instituto Liberta sobre essa questão da exploração sexual e também porque a exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada uma das piores formas de trabalho infantil pela OIT. São essas perguntas do nosso programa da semana que vem, se Deus assim o permitir. Doutor, muito obrigada e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Na próxima quinta, um grande abraço para os meus amigos da Web Cidade.